Vós sois o sal da terra. Ora, se o sol vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Senhor, amado e querido, Tu és a razão de vivermos, Senhor Deus. Tu és a razão de estarmos aqui nesse dia que é o dia do Senhor, para Te adorar, Te glorificar, para nos envolvermos em especial contigo, Senhor. Abençoa essa breve devocional que vamos fazer, que isto venha ajudar a edificar o Teu reino. Em nome de Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, em um dos seus sermões mais famosos, ele nos compara ao sal. Todo mundo aqui conhece esse alimento. E fala que nós somos o sal da terra. O que é a terra? Senão o mundo em que vivemos. Antes dele fazer essa declaração, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele fala que alegre, bem-aventurados serão as pessoas que tiverem um espírito humilde, que reconheçam a sua pequenez, a sua condição de ser caído. Bem-aventurados os mansos, que no mundo de tanta injustiça, o normal é a gente reagir, a se vingar. Como é difícil, irmão, você ser tratado de uma maneira injusta e ter que ficar quieto, não reagir, ser manso. Isso é contrário ao que o mundo prega. O mundo admira as pessoas que dão de frente, né? Que elas reagem. Bem-aventurados que têm fome de justiça. Está falando de um sentimento de que você está vendo as coisas erradas e tem um desejo que aquilo seja mudado, que seja feito de uma maneira justa. Bem-aventurados os perseguidos por causa do nome de Cristo. Ou seja, são todas as situações em que você tem que trabalhar dentro de você mesmo. Você tem que trabalhar as suas emoções internas, as suas reações internas. Concorda comigo? Ou seja, você é provocado. Você está vendo uma coisa que você não concorda. Adianta você fazer alguma coisa? Às vezes piora, né? Às vezes uma reação sua piora. Então, controlar todas aquelas emoções dentro de você é um desafio do cristão. É um desafio, mas Jesus, no seu sermão, fala assim: vocês terão alegria, vocês terão uma recompensa se vocês conseguirem controlar esses sentimentos. Eu sei que é contrário ao que o mundo prega, mas vocês, como cristãos, com os meus seguidores, meus discípulos, vocês têm que saber se comportar. Mas são reações, você com você mesmo, certo?
Porém, no versículo 13, ele fala assim: vós sois o sal da terra. Qual que é a função do sal? Naquela época que Jesus esteve aqui conosco, ele estava lá perto do Mar Morto. E naquela época não tinha geladeira. Certo? Então, o sal, ele tinha a função de dar sabor, mas também tinha a função de preservar os alimentos. O que acontece se você deixa um pedaço de carne fora da geladeira? Os germes, os micro-organismos começam a entrar ali e começam a apodrecer aquilo lá, não é? Estraga. E antigamente não tinha geladeira, os caras colocavam sal e aquilo conservava o alimento. Ainda mais ali perto do Mar Morto, onde tinha sal em abundância. E também, a principal função do sal é dar sabor. O que eu estou querendo trazer para a igreja nesse momento? Uma reflexão. Nas bem-aventuranças, Deus está falando de uma reação que nós temos que ter nós com nós mesmos para a gente controlar as nossas reações, os nossos impulsos, entendeu? Para sermos bem-aventurados. E no segundo momento, ele está falando, você tem que ser o sal da terra. Aí entra uma ação. Nós pertencemos a esse mundo. Nós vivemos aqui. Deus nos colocou aqui. Deus não criou a gente direto lá no céu. Ele queria que a gente passasse por aqui. Então, nós temos que influenciar o mundo que vivemos. Por que eu escolhi esse tema? Por causa das aulas que nós estamos tendo aqui, da cosmovisão. O nosso apaixonado irmão que está dando essa aula aqui, ele está descrevendo muito bem que a gente não pode viver separado do mundo, a gente está no mundo, né? E a gente tem que ser ativo. Quando a gente ver alguma coisa errada, nós temos que dar a nossa participação. Se a gente chegar numa roda de escarnecedores, chegar nessa roda e não constranger as pessoas que estão ali naquela roda, é um sinal de que a gente não está sendo sal da terra. Para que o pecado não destrua a humanidade de uma maneira muito rápida, para que seja preservada a função do sal, a igreja, os cristãos têm que tem que salgar a terra, tem que preservar. Se você pensar nas guerras, nas históricas que aconteceram, com todas as regras que Jesus nos coloca, você acha que essas guerras aconteceriam? Jamais. Se vocês pensarem nas injustiças que a gente vê todos os dias, e sempre aconteceu por causa do pecado, que nós somos caídos, por causa do pecado de Adão e Eva, você acha que essas injustiças continuariam acontecendo? Não, irmãos. Acontece que a gente está vendo em parte as coisas, entendeu? Então a gente está, se não fosse a igreja, não fosse os irmãos, as coisas seriam muito piores. E a gente tem essa função. A gente tem que ter, se você está no seu trabalho, você tem que dar um sabor para aquele lugar, uma verdadeira alegria. Aonde você está na sua família, se você não salgar aquilo, se você não preservar através de atitudes cristãs, você vai acabar muito rapidamente. O pecado vai destruir sua família, vai destruir seu relacionamento, vai destruir o trabalho das suas mãos, vai destruir a sociedade. O que preserva, o que dá sabor, que faz a vida ter alguns flashes de alegria e de coisa boa, somos nós. Cristo em nós é um reflexo. Então, ele fala assim, vocês são sal, ele é direto. Ele é direto. E nós temos que refletir sobre a função do sal. Nós já falamos que o sal dá sabor. Então, para a terra ter sabor, para ter alguma coisa boa, não é insonso, né? Uma coisa sem sal, uma coisa sem graça. Insonso, alguém já comeu alface sem tempero, sem sal? Ou qualquer comida sem sal,
Tem gente que fala que gosta, mas, sinceramente, né, vamos ser honestos, não tem. O sal, o que é gostoso? O que é elogiado quando uma comida é gostosa? É a comida ou é o sal? É a comida, né? Fala que comida gostosa. Você vê, tem gente que cozinha tão bem aqui, não vou falar o nome de ninguém para não criar disputa, né? Uma boa disputa, né? Mas, enfim, ninguém elogia o sal. O pessoal elogia a comida gostosa. Então, às vezes, a influência de Deus na sua vida, ela transforma alguma coisa em uma coisa muito gostosa, muito boa, e as pessoas querem elogio. Não, foi Deus que fez aquela coisa gostosa. O sal não tem sabor nenhum, não tem sentido nenhum. Outra coisa, o sal no saleiro faz alguma diferença? Se os irmãos tiverem essa visão aí, essa que já existiu e algumas ainda existe, pequena porção, né? De que é só na igreja que o irmão tem, o sal no saleiro faz alguma diferença? Não, o sal tem que dar sabor no mundo. Nós temos que dar sabor no mundo. Nós temos que lutar contra as coisas erradas do mundo. Nós temos que constranger as pessoas quando estamos num ambiente depreciativo, como está numa roda lá que o pessoal só está falando coisas maldosas, falando mal de outras pessoas, sei lá, falando mentiras, criando confusão. Se você chegar naquele ambiente e as pessoas não ficarem constrangidas, significa que você é um sal, que segundo o versículo fala, insípido, que não dá sabor nenhum. O que o irmão falou também? Ele falou, a gente fala de política, por exemplo. O irmão não pode ficar neutro na política, mas também não pode salgar demais, nem de menos. Estou falando de política, que é um assunto polêmico, mas em tudo que você for fazer. Na sua casa, quais os grandes problemas das famílias? Que as pessoas não fazem seu papel. Mas às vezes uma família tem um problema porque o homem não faz o papel dele e a mulher não faz o papel dela. Você está entendendo essa figura do sal que eu acho muito legal? Eu não tinha refletido, mas quando a gente vai falar, a gente tem que estudar e a gente pensa nisso. Porque não está tendo ação. E Jesus é muito pesado nisso aqui. Ele fala assim, se o sal não cumprir a sua função, para que serve? Sabe para que serve? Você jogar no chão para pisar em cima. Se você é o sal, vão pisar em cima de você. Serve, Jesus fala. Então que pisem em cima de vocês. Se você não está dando sabor para a terra, se você não está preservando essa terra, então que pisem em cima de vocês. Ou estou falando besteira? Não é isso que está escrito? O sal somos nós, a terra é o mundo. Jesus fala assim, se o sal não dá sabor, se é insípido, então para que serve? Para você jogar no chão para as pessoas pisarem em cima de você. Vocês entendem como é sério você ser cristão? É muito sério. Primeiro, você tem que se controlar, para não ter um comportamento de uma pessoa do mundo. E segundo, você tem que ser ativo, e não passivo, e não ficar escondido lá dentro da igreja. Pelo amor de Deus, não estou falando que não é para vir na igreja, não é isso, gente. A igreja tem o seu papel e é extremamente importante. Mas a nossa função é ser sal da terra. Nós que habitamos a terra e damos sabor a ela. Temos que ser ativos.
Temos que participar ativamente onde estamos, seja no lar, seja no trabalho, seja, né, na política, que a gente tem que dar a nossa opinião, entendeu? Tendo sabedoria para saber que não adianta salgar demais, nem de menos. Quem dá sabedoria? O Espírito Santo. E temos que saber outra coisa, gente, só para fechar aqui, que eu acho que meu tempo já foi. Alguém engole sal? Experimenta pegar uma colher só de sal e engolir. Entendeu? A gente sozinho, às vezes pode se tornar uma coisa que não dá para digerir. Mas a partir do momento que a gente está em comunidade, não só com os irmãos da igreja, mas com o mundo, aquilo se torna uma comida saborosa. Amém, irmãos.